boa tarde para você. Tá começando o Ao Vivaço, o programa Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, pelo canal 12.3 em TV aberta, além do canal 7 da NET e 9 da Vivo TV. Estamos também na internet em câmarasjc.sp.gov.br e estamos também no YouTube, em acesse @TV Câmara SJC. Eu sou Vieira Júnior, eu vou com vocês nesta segunda-feira até às 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, gente da melhor qualidade, o nosso querido Bruno Castilho. Tudo bem, Brunão? Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Boa tarde a você aí de casa. Como sempre, é um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte, nessa tarde chuvosa e fria de segunda-feira. Prazer inenarrável. E aqui com a gente também a nossa querida intérprete de Libras, a Tamires Caetano, está com a gente. Tudo bem, Tamires? Boa tarde, seja muito bem-vinda. Pronta para a semana? Vamos que vamos, tem muito conteúdo, tem muito esporte para você aqui no Hora do Esporte e você sempre levando as informações para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte, tá certo? Começando o programa falando da Águia do Vale, o São José encarou o já eliminado São Bernardo no frio e molhado Martins Pereira. Jogou pro gasto, venceu e garantiu vaga nas quartas de final. Vamos ver como é que foi a partida na reportagem dele, Paulo Ricardo, e imagens de William Almeida. Solta, Matheus! Para esquentar o sábado frio e chuvoso, o torcedor da Águia do Vale foi até o Martins Pereira empurrar o time. E o jogo era decisivo. Uma vitória do São José contra o já eliminado São Bernardo garantiria a classificação antecipada dos joseenses para a próxima fase. Mas a expectativa é pelo menos vencer hoje para garantir nossa classificação para a segunda fase. Hoje 3-0 e classificamos, com certeza. Eu espero que o São José ganhe. Se o São José ganhar, eu vou estar muito feliz. Mas na hora que a bola rolou, com menos de 2 minutos, o cachorrão do ABC mostrou que não iria facilitar a vida do São José. Primeiro, o Alisson deu trabalho para Luiz Augusto. E depois Vitão tirou tinta da trave. O São José tentava encontrar espaços, mas a defesa adversária bem postada afastava sempre o perigo. O São Bernardo gostava do jogo e, após erro de passe da zaga joseense, levantou a bola na área para Jonas aparecer livre e estufar as redes. A sorte é que o bandeirinha marcou impedimento, gol anulado. O gol adversário acordou o São José. Matheus Serafim partiu em velocidade e finalizou por cima da meta de David Becker. Se com a bola no chão o jogo não fluía, o esquema era buscar a bola aérea. Nicolas levantou na marca do penal e Gustavo Nicola apareceu por trás da defesa, mas na hora H falhou o chute. E o time da casa melhorou. Berrone foi até a linha de fundo e colocou com GPS na cabeça de tanque, mas David Becker fez um milagre para salvar o cachorrão. O grito de gol ficou preso na garganta. E as equipes foram para os vestiários sem gols na primeira etapa. A vitória era importante para o São José. Por isso, a estratégia tinha que mudar. E aí, Pedro Favela, qual foi o papo no intervalo? Eu acho que a gente conversou que essa transição dele estava atrapalhando a gente, o nosso time. A gente conseguiu consertar isso e foi a nossa transição que deu resultado pra gente. Usamos a arma que eles estavam usando no primeiro tempo. E a conversa funcionou. Na furada de Vitão, Nicolas recuperou e partiu do campo de defesa e saiu em rápido contra-ataque. Eram 4 contra 1. O atacante recebeu de volta e tocou na saída do goleiro. Seria um golaço do camisa 10. Mas antes da bola entrar, apareceu o pé de Pedro Favela em cima da linha para estufar as redes do São Bernardo. Festa no Martins Pereira. Agora, mais um gol tirado do Nicolas. Eu acho que ela ia entrar, mas eu tava lá para conferir e eu tive que fazer o gol, né? O Nicolas tá bravo comigo, mas eu não posso fazer nada. O São Bernardo tentou um empate na bola parada. Nessa cobrança, o baixinho Alisson levou perigo à meta de Luiz Augusto. Para tentar deixar o São José mais ofensivo, Ricardo Costa mexeu no time. O atacante Deiner e o meia João Gabriel vieram para o jogo. E logo na primeira participação do meia na partida, um lance perigoso. A zaga do Cachorrão afastou mal e João Gabriel puxou mais um contra-ataque para a Águia. Dessa vez a bola caiu nos pés de Matheus Serafim, que na cara do gol desperdiçou a chance.
Mas no final não fez falta, e a vitória por 1-0 mantém o São José invicto por mais uma rodada. Agora são 8 sem perder. Depois, no segundo tempo, a gente atraiu ele para o nosso campo, até o gol, né? Foi de escanteio, lógico, mas foi numa transição que a gente tinha elaborado, porque tinha um espaço muito grande para a gente poder transitar também. E a gente também tem jogadores rápidos e que concluem bem a gol. Acho que deu certo aí no segundo tempo a estratégia. Com a vitória, o São José garante matematicamente a classificação para as quartas de final, já que agora, na classificação geral, ele já não pode mais ser ultrapassado na tabela. Era importante a gente vencer, né? A gente sabia que seria um jogo difícil, então importante era os 3 pontos e a gente conseguiu isso e estamos garantidos na próxima fase. Eu acho que isso é o mais importante, né? Os 3 pontos e a classificação. Pois é, Brunão, São José jogou pro gasto, mas o gasto que dá certo, né? Acabou conquistando a vitória, teve aí a derrota da Portuguesa, que já a gente vai ver, ajudou, o São José se igualou. O importante é somar pontos, que pode ser o diferencial lá no mata-mata das quartas de final. Como eu disse, os times do Santos, o único time que tem Santo no nome, que vale a pena alguma coisa, é o São José nesse grupo, porque todos os outros, Santo André, São Caetano e São Bernardo, se juntar um não dá um milagre. E esse time do São Bernardo gato que veio... Morto. Porra, esse aí não tá nem morto, esse aí já tá enterrado já. Esse gato aí já tá em decomposição, porque a furada do menino ali que gerou o gol e com todo mundo no ataque, o sistema tático do São Bernardo era 0-0-11, tá? 10, né? Porque o goleiro ficou. Tinha hora que era isso, porque o goleiro ficou, só tava o goleiro lá atrás. Então, o São José poderia ter feito mais gols, mas, enfim, deu deu pro gasto, 3 pontos, que consegue aí o São José classificar para a próxima fase, né, e ter uma das melhores campanhas no geral do campeonato. Pois é, vamos dar uma olhadinha aqui nos jogos desse final de semana, os jogos do grupo 3, o grupo do São José. Tá aí, ó, o Inho Ruim contra o Inho Pior, ganhou o Inho Pior, que é o Santo André, 2-1 para cima do São Caetano. Portuguesa Santista, ótimo resultado para o São José, 1-0 em cima da Portuguesa de Desportos, e a vitória do São José para cima do São Bernardo. A classificação ficou dessa forma, São José e Portuguesa dividem a liderança com 20 pontos, tudo igual até aqui, ó, saldo de gols. Se não tivessem tirado os 2 gols do Nicolas, mais o pênalti, uma hipotética cobrança e ter feito o gol, estariam empatados aqui. Aí o São José ficaria na frente por causa dos gols pró. Mas isso acontece e já passou. Aqui, ó, a Portuguesa Santista agora permanece em terceiro, só que com 18 pontos. Aí os 3 Santos aí, horrorosos. O São José agora enfrenta na última rodada o Santo André. A Portuguesa enfrenta o São Caetano. Só um milagre para a Portuguesa empatar, pelo menos, com o São Caetano e o São José ganhar o seu último jogo para poder passar à frente da equipe da Portuguesa. Brunão, no pique. Mas se levar em conta que o técnico do nariz empinado lá da Portuguesa acha que tá tudo numa boa, né? Então vai que numa dessa aí, toma 1-0 em casa para ficar esperto. Pois é, vamos acompanhar. Na próxima segunda-feira, claro, a gente vai trazer todos os detalhes para você da última rodada da fase de classificação e, claro, os confrontos de quartas de final, e torcendo para que o São José possa decidir em casa, pelo menos, a fase de quartas de final, tá certo? Brunão, como a gente não teve programa na sexta-feira, a gente vai falar de um jogo que aconteceu na quinta-feira. O São José Futebol Feminino ficou no empate com o Red Bull Bragantino fora de casa pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. O jogo foi no estádio municipal da cidade de Santana de Parnaíba. Vamos ver os gols? Solta aí, Matheus, em tela cheia, bonito. Escanteio ali pro Red Bull Bragantino. E a nossa Débora Santos subiu lá mais alto que todo mundo e colocou no fundo do gol do São José. O empate do São José vai sair no finalzinho, aos 47 do segundo tempo. Cruzamento, falhou o goleiro, falhou a zagueira. Rai Coutinho acabou tocando pro fundo do gol. Tá aí o empate da equipe do São José. O jogo terminou 1-1. Vamos dar uma olhadinha aqui, meu caro Matheus. Coloca aí os jogos que restam pro São José. Restavam esses 3, esse empate. Na próxima quarta-feira, esse jogo alterou, hein? Quarta-feira, 4h30 da tarde, no CT Laudo Natel, lá em São Paulo, em Cotia, na verdade. O São Paulo recebe o São José e depois ele fecha contra a equipe do Taubaté. Classificação do Campeonato Paulista mostra o seguinte: os 4 grandes nas primeiras posições, nas 4 primeiras posições, São José aqui na fase intermediária, que é a parte que vale Copa Paulista. São José é o 8º com 12 pontos, Brunão. Um resultado importante para o São José, tendo em vista que foi o Red Bull Bragantino, atual campeão da Série A2 do Brasileiro.
fora de casa, mas em tabela, né, não foi muito bom, porque se o São José tivesse vencido, né, estaria brigando lá pela classificação na fase semifinal do Paulista. Mas acho que vai ficar mesmo para a semifinal da Copa Paulista. Pois é, vamos torcer para as meninas do São José e conquistar bons resultados. Contra o São Paulo vai ser muito difícil, e aí tem o jogo contra o Taubaté, que provavelmente vai decidir a vida de um ou de outro, talvez até os dois, quem sabe, se classificando aí para a Copa Paulista, tá certo? Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o primeiro intervalo do dia, aquele 1 minutinho que você sabe que é pai bola, 30 segundinhos, a gente está de volta, não sai daí, já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte, falando de vôlei. Na última sexta-feira, o time do Farmaconde Vôlei São José fez a sua estreia jogando em casa pela segunda rodada do Campeonato Paulista, recebendo o Suzano no ginásio da ADC Embraer. O time melhorou em relação à primeira rodada, mas não foi o suficiente para conquistar a vitória. Vamos ver como é que foi o jogo com o Brunão. O Brunão esteve lá junto com o cinegrafista Fábio Negrão, o nosso Big Black. Solta, Matheus! No reencontro com a torcida no ginásio da ADC Embraer praticamente lotado, o São José Vôlei queria esquecer a derrota na estreia do Campeonato Paulista e conquistar a primeira vitória na competição. Para isso, o time contou com o retorno de Matheus Brasília, Giovanni Cunem e Brian Ball, que estavam na seleção brasileira. Com a bola em jogo, as duas equipes começaram parelhas, trocando pontos. O Suzano chegou a abrir 5 pontos de vantagem no set, mas o São José era valente e buscava a virada no placar a cada jogada, para delírio dos torcedores. O saque, porém, continuava sendo o ponto fraco dos donos da casa, que erraram 3 seguidos. Mais efetivo no ataque, o Suzano voltou a abrir boa vantagem e fechou o primeiro set com esse ace do Iago Dutra, vencendo por 25-15 em 23 minutos de jogo. O segundo set começou como o primeiro, com as duas equipes se alternando na pontuação. Mas o calcanhar de Aquiles joseense continuava sendo os saques. Em compensação no ataque, os joseenses exploravam bem o bloqueio adversário nos ataques do Douglas. Foi com ele, aliás, o primeiro ace do São José no jogo. E o set foi disputado até o final e acabou em 25-22 para o São José nesse lance esquisito, com a bola batendo no jogador do Suzano antes de sair. Embalado, o São José começou melhor o terceiro set, mas sempre com o Suzano encostando no placar. A virada dos visitantes veio nesse ponto, 14-13. Mas a vantagem durou pouco e o São José passou à frente do marcador nesse bloqueio do Giovanni. E como todo bom jogo de vôlei, não poderia faltar um rally bem disputado. Esse aí terminou com 1 ponto para o São José. E o terceiro set fechou em 25-23 para o São José, nesse erro de saque do Suzano. Era a virada joseense no jogo, 2-1. No quarto set, a torcida aumentou o volume para empurrar o São José para a vitória, mas o Suzano era valente e não queria entregar nenhum ponto de bandeja. As equipes permaneciam iguais durante quase todo o período, mas no final, o Suzano abriu vantagem e fechou o quarto set em 25-22, nesse bloqueio joseense que foi para fora. No quinto e decisivo set, as duas equipes começaram cometendo erros. Só que o São José errava mais e obrigou o técnico Renato Banana a pedir tempo para acalmar o time. Mas a tática não surtiu efeito e o Suzano venceu o quinto set por 15-8, neste ataque do Riad, e fechou o jogo em 3-2. Pelos lados do São José, ficou a lamentação por uma dolorida derrota de virada. A gente sai com gosto de que poderia ter sido um 3-1, 3 pontos para a gente. A gente oscilou durante a partida e fomos punidos perdendo 3-2. Saldo positivo que pontuamos, acho que é um ponto importante para a nossa sequência, mas não é o suficiente para a nossa equipe, não é o suficiente para o torcedor joseense e pelo aquilo que a gente almeja dentro dessa competição e das outras que estão por vir. Começa não dando certo, começa a criar dificuldade em tudo. E eles começam a ganhar mais volume, mais força, e que foi o que aconteceu no último set. A gente não conseguia fazer e eles começaram a forçar. O Lucas acertou um saque no Douglas ali, nas costas do Douglas, que não é o normal.
Então a gente deixou eles fazerem isso. E eu acho que a gente não pode fazer isso. A gente tem que focar, trabalhar novamente, melhorar o que precisa ser feito, principalmente essa parte de saque e linha de recepção, para a gente poder trabalhar o nosso melhor, que é o side-out. Esta foi a segunda derrota do São José em 2 jogos do Campeonato Paulista. Com certeza um começo muito longe do ideal no planejamento da equipe. Mas isso já é passado. Agora o São José tem 2 chances seguidas de se recuperar diante da sua torcida. A primeira delas já é no próximo dia 2, contra o SESI. Então, a gente tem duas pedreiras aí, que é o SESI e o Campinas. Mas estamos em casa, né? Uma das propostas nossa foi isso aí, pegar as equipes fortes em casa. A gente precisa reverter. Independente de quem venha, o nosso time tem que evoluir. E é o que está faltando. Se a gente conseguir evoluir essa semana e mostrar o nosso voleibol, a gente é capaz de enfrentar qualquer equipe. Primeiro de tudo, a gente tem que minimizar ao máximo a nossa quantidade de erro. Não oscilar durante a partida. Acho que hoje a gente teve altos e baixos. Então a gente tem que achar um padrão e trabalhar dentro desse padrão sem abaixar muito, só evoluindo. Então acho que é um começo, a gente oscilar menos e diminuir o nível de erro. Pelos lados do Suzano, a segunda vitória seguida dá uma tranquilidade a mais para a sequência do Campeonato Paulista. A gente pretende manter assim, né, o ritmo, manter ali vindo com as vitórias, porque é muito importante para a gente, para o nosso projeto, para a energia do time, para a confiança também. Então, o que a gente espera é só vitória pela frente. Brunão, jogo com tie-break sempre é jogo bom, mas bom mesmo seria a vitória de São José, né? Quando acabou o primeiro set, eu pensei que ia ser... Agora vai. Não, eu pensei que ia ser fácil o jogo. Foi 25-15 pro Suzano. Eu falei, vai ser rapidinho. Mas o São José virou, falei, opa, já mudamos de figura. Aí quando o São José achei que ia vencer finalmente, aí tomou a virada de novo, né? Então, jogo de 2 viradas, né? Mas em casa não tem como perder, né? Não pode perder ponto. Apesar de que a gente achou mais uma pé frio aqui na equipe, né? Que a Tamires Caetano estava no ginásio. Então a Rafaela, editora, passou o bastão para a Tamires Caetano, a nova pé frio aqui do Hora do Esporte. Imagina as duas no ginásio aí, 3-7-0, 25-12... 25-0, 25-2. Jesus. Cai o ginásio. Não pode. As duas juntas não dá, hein? Vamos dar uma olhadinha aqui nos jogos do São José. Aqui, ó. 3-0 contra o Guarulhos. Perder pro Guarulhos 3-0 é sacanagem também. Aqui 3-2 faz parte, deu uma bobeada aí no último set. Agora 2 pedreiras, hein? SESI e Campinas, dia 2 popular, próximo sábado, 20 horas, na Arena Farmaconde, esse jogo, hein? Vamos lá, torcedor, vamos acompanhar. O torcedor tá sempre acompanhando aí o vôlei, o São José Vôlei, o Farmaconde Vôlei São José precisa do apoio de vocês, tá certo? Brunão, mudando de assunto, falando agora de futsal. Na última sexta-feira, São José Futsal recebeu o São Bernardo pela 3ª rodada da Liga Paulista e venceu de virada por 2-1 e segue com 100% de aproveitamento na competição. 3 jogos, 3 vitórias. Vamos ver os gols. Solta aqui, Matheus. O primeiro gol, marcado pelo São Bernardo. A bobeira do São José, o Micael. Foi carregando, foi levando, como quem não quer nada. Saiu, bateu na saída do goleiro. 1-0 para o São Bernardo, faltando 13h59. Agora, olha o golaço do Joãozinho. Limpou o primeiro, foi carregando pela lateral, limpou o segundo e mandou a botina. Mandou o sapato no ângulo do goleiro do São Bernardo, restando 6h31 para terminar o jogo. E restando 4h57, você vai ver aí, ó, lateral batido, a zaga afastou mal e o Thiago Cabeça, com o pé, foi lá e fez o gol da virada para o São José. São José 2, São Bernardo 1. Resultado importante, São José, 3 jogos, 3 vitórias na competição, Brunão. Importantíssimo resultado para o São José, nessa vitória aí dá a liderança no campeonato. Agora vamos ver na Liga Nacional, né, se o São José consegue se salvar aí e pegar a última vaga, pelo menos, dos que se classificam. Só fazer uma correção, eu tinha falado que o São José jogaria este final de semana na Liga Nacional, não foi. Eu confesso, eu errei, eu me confundi. O jogo na Liga Nacional é no próximo final de semana, dia 3, no domingo, dia 3. O São José volta à quadra na próxima quinta-feira pela Liga Paulista, enfrentando o Barão de Mauá, novamente aqui no ginásio do Tênis Clube, torcendo, quem sabe, para a 4ª vitória da equipe do São José dentro da Liga Paulista. Liga Nacional, repito, próximo jogo domingo contra o São Lourenço, lá em Santa Catarina, tá certo? Vamos fazer o seguinte, Brunão, vamos pro último intervalo do dia. Rapidinho, não sai daí, já voltamos.
Muito bem, estamos de volta com a Hora do Esporte. Olha só, quieto, Bruno. No último sábado aconteceu uma roda de conversa intitulada Encontro das Pioneiras Tiro de Meta Futebol Feminino São José dos Campos, para discutir a visibilidade do futebol feminino e relembrar momentos marcantes da modalidade, a partir da experiência de ex-jogadoras, ex-dirigentes e também da primeira mulher a presidir o time do São José Esporte Clube, a pernambucana, empresária, advogada, tributarista e ex-presidente da Câmara aqui de São José dos Campos, a Lindonice de Brito. Quem esteve por lá foi o Brunão, com o cinegrafista Marquinhos Alves, que está aqui com a gente também no estúdio. Que beleza, hein, Marquinhos? Solta, Matheus! Essas fotos contam um pouco da história do início do futebol feminino em São José dos Campos e do primeiro time da cidade, o Raio de Sol. A Valéria Bonifácio, ou Valéria Pretinha, como ficou conhecida a craque da lateral direita, foi uma dessas pioneiras. E foi o início de uma carreira que a levou a vestir a camisa amarela da seleção brasileira. Com certeza, um motivo de orgulho para ela. A gente vestia aquela camisa com muito amor, né? Porque você sair do seu país e jogar em outro, né? A gente foi umas pioneiras, a gente abriu umas portas para elas e elas agora estão aí fazendo o trabalho delas, mostrando o que é uma seleção brasileira, né? E as histórias do Raio de Sol, da Valéria e de outras jogadoras foram tema de um bate-papo no Parque Vicentina Aranha, sobre o pontapé inicial do futebol feminino em São José dos Campos. Além das ex-atletas que fizeram parte desse início histórico, o encontro também contou com a presença da Selma Profício, que foi treinadora do Raio de Sol e da seleção joseense, além de algumas atletas do atual elenco da Águia do Vale, que ouviram atentamente como foi a difícil batalha das mulheres com as chuteiras nos pés. As histórias e as fotos do Raio de Sol foram levantadas pela historiadora Zuleika Sabino Roque, que descobriu a existência do time durante a pesquisa para o trabalho de doutorado. Esse momento que a gente teve hoje aqui, ele é de suma importância para que a gente possa localizar novos acervos e principalmente para que essas campainhas aí de memórias, né, elas soem. Deu para perceber que tem muito material e muitas memórias, né, que quando contadas elas oportunizam reflexões que são assim ímpares para que a gente consiga entender, né, o quanto a gente ainda precisa caminhar com o futebol de mulheres, né, e o papel de cada um dentro desse processo. Outra jogadora que iniciou a carreira no Raio de Sol na metade dos anos 1980 e chegou à seleção brasileira foi a Meire. Com passagens por grandes clubes do país, a ex-goleira ficou fora da lista final da Copa de 1991 na China e estava cotada para ser titular na Copa seguinte, em 1995, na Suécia, mas foi cortada por uma lesão no ombro. Lembranças que ela reviveu em um encontro alegre com as ex-companheiras de campo. Ah, cara, é um sentimento bem gostoso, sabe? Porque a gente volta no passado, né? Encontrar com as meninas da época do Raio de Sol, onde a gente, tudo começou, né? E com a Selma Profício. Aí encontrar a Valéria, a Solange, é muito gostoso mesmo. Pioneirismo dentro das quatro linhas e também fora delas, já que o bate-papo teve ainda a participação da Lindonice de Brito, ex-vereadora, primeira mulher a presidir a Câmara Municipal de São José dos Campos e a primeira mulher a ser presidente do São José Esporte Clube em 1997. Hoje, advogada e morando em Copacabana, no Rio de Janeiro, ela garante que o futebol ficou no passado. Mas ela ainda tem orgulho de dizer que fez parte de um movimento ainda raro no país, a participação feminina na cartolagem. Essa reunião, ela pode até, em princípio, parecer uma reunião pequena, mas ela é muito importante, porque vai mostrar o pioneirismo, né, dessas mulheres, essa referência do que elas falaram hoje, que eu acho que foi muito importante, escrever a história do futebol feminino para mais jovens. E a gente vai ter São José dos Campos novamente tendo um futebol forte, não só o feminino, como o masculino. E o saldo desse encontro com as pioneiras do futebol feminino é a percepção de que aquelas jogadoras eternizadas nas fotos antigas plantaram sementes que geraram frutos anos mais tarde e que ainda podem render resultados com as gerações futuras.
penso que esses momentos assim intergeracionais, se a gente pode dizer assim, né, eles mostram muito, né, embarga a voz, né, delas assim, em momentos que tem a ver ainda muito com as permanências. O que falta numa sociedade estrutural como a nossa, que a gente tem uma sociedade do patriarcado, uma sociedade racista, uma sociedade desigual. Então as oportunidades também dentro do futebol, elas vão reproduzir todas essas outras, né? Então a gente deseja de coração, né, que a gente consiga fazer aí uma sociedade mais justa, solidária e um futebol mais democrático. Brunão, quanto tempo que eu não vi a Lindonice de Brito. Tava elegante a Lindonice com o oclão que eu vou falar pra você. Aquele oclão lá, 4 dígitos no mínimo, hein? E o Leão quase rugindo também. Boa noite, Brasil! Mas foi um encontro bacana, né? Saber mais as histórias dessas mulheres que fizeram história também no futebol nacional, né? Muitas delas vestiram a camisa da seleção brasileira. Muito bacana conhecer um pouquinho mais dessa história. Muito bacana esses eventos aí, inclusive... foi prorrogado, né, Brunão, a exposição lá no Museu do Futebol, lá no Martins Pereira, né? Isso, o museu, a exposição que está acontecendo lá sobre futebol feminino, no Museu do Esporte. Do Esporte, falei do futebol é no Pacaembu, é o Museu do Esporte, perdão. Museu do Esporte no Martins Pereira, foi prorrogada, não sei até quando vai dar, mas dá ainda, para quem não foi ainda, dá para visitar e conhecer um pouco mais das histórias do futebol feminino aqui no Brasil. Verdade. Bacana, muito bacana mesmo. E legal São José dos Campos, que é uma referência do futebol feminino. Hoje está um pouquinho mais diferente daquilo que já foi, mas realmente é uma referência no futebol feminino e bacana ter essa exposição aqui no nosso Museu do Esporte, tá certo? Brunão, pra gente fechar o Hora do Esporte de hoje, falando de basquete. São José Basquetebol venceu ontem o Paulistano no ginásio Lineu de Moura pelo placar de 83-65 em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Conquistou a segunda vitória consecutiva. Na última quarta-feira, havia vencido fora de casa no ginásio Hugo Ramos, o Mogi, pelo placar de 84-81 e ontem venceu bem o time da capital paulista por 18 de diferença, 83-65, Brunão. Muito bom, né? O São José se recuperando no campeonato, né? Esse jogo do Paulistano era um jogo difícil também. Então, importante essas duas vitórias para o São José na sequência aí do Campeonato Paulista. Pois é, sucesso para a equipe do São José. Matheus, coloca rapidinho aqui a tabela de jogos do São José Basquetebol no pique para a gente fechar o Hora do Esporte. Aqui, ó, os jogos do São José, a vitória contra o Mogi, lá no Hugo Ramos, e a vitória de ontem contra o Paulistano. Próximo jogo do São José, só no dia 8, 20 horas, lá no ginásio Panela de Pressão, contra a equipe do Bauru. Brunão, ufa, hoje foi corrido. Brunão, um grande abraço para você, até quarta-feira, hein? Até quarta-feira, foi um prazer inenarrável estar em mais um Hora do Esporte. Agora eu vou tomar meu chá, vou pegar meu cobertor para sentar na redação e ficar quentinho, porque tá frio lá fora. Tem chá lá? Tem. Cobertor também? Cobertor não, mas aí tem um agasalho lá que protege. Então tá bom. Tamires Caetano, grande abraço para você. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Sempre bom tê-la aqui no nosso Hora do Esporte, levando a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso Hora do Esporte. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Brunão, Tamires e grande equipe. A gente volta na próxima quarta-feira. De minha parte, grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.